Boa tarde, Andréia Sobreira. Boa tarde, Renata Felinto. Prazer em te encontrar. Queria agradecer o Festival Cérebro Esmeralda pela conversa que ele está proporcionando, a partir da Dudura Guimarães. E eu sou artista visual, professora pesquisadora. Também estou como professora, artista visual. Trabalho também com as linguagens especificamente da ilustração, gravura. E atualmente sigo muito nessa pesquisa sobre o território, né, que eu faço parte. Que daí já vem de encontro com o nosso tema de conversa hoje, né? Sim, que eu vou até pedir para você começar, porque como o nosso tema é Chapada como Imaginário nas Artes Visuais, eu me sinto habilitadíssima para falar sobre artes visuais, mas a Chapada, para mim, a Chapada do Araripe, ela é parte da paisagem do Cariri como um todo, mas é parte também da paisagem da parte ali onde eu moro, como uma paisagem natural mesmo, no início do bairro do Lameiro. Mas tem algumas questões que eu acho que quem nasceu e cresceu com a Chapada no entorno pode falar melhor do que eu, né? E especialmente você que está agora empreendendo uma pesquisa que tem na Chapada o foco, né, desse desenvolvimento. Sim, sim. Então, a Chapada do Araripe é impossível não se impactar com ela, né? Eu acho que todos os visitantes, romeiros, turistas que chegam por aqui, de certa forma, direta ou indiretamente, se envolvem com a Chapada do Araripe. Ela tem uma dimensão bem extensa, né? Falando da Chapada, cerca de 180 quilômetros de leste a oeste. E dentro a gente consegue ter o contato com a Floresta Nacional, né? Que foi, na verdade, a primeira floresta, né, no Brasil a receber o título, né, como Flona do Araripe. E ela seguiu agora como um espaço também para minha pesquisa enquanto artista visual. Inicialmente tinha contato, como muitas pessoas, na verdade, residentes aqui na região do Cariri cearense, né, estão, que é fazendo trilhas, né, trilhas ecológicas, o turismo ecológico aqui na região é muito forte. E, inclusive, vem muitos pesquisadores para a região, né, especificamente no campo da biologia, geologia, paleontologia, até a Chapada para ter esse contato inicial. Então, ela, na verdade, para além, né, da própria natureza, esse espaço de muito atividade na questão de pesquisa, né, e educação, tanto em artes visuais como outras áreas de conhecimento. Atualmente, já dando uma prévia, né, eu estou fazendo uma pesquisa dentro da Floresta Nacional, que eu já tenho contato com ela já realmente há mais de 15 anos. Tenho amigos que moram, né, no sopé da Chapada, como chamam. E daí, naturalmente, ela foi se tornando como um laboratório para mim, né? Pensando materialidade e possibilidade de pensar a Chapada do Araripe, né? Inserida na pesquisa enquanto artista visual. Então, hoje tem muito se discutido, né, a questão de território, que a gente compõe, entender ele, né, em várias camadas. E daí a Chapada, ela chega para mim como esse espaço fértil, né, de produção, de pesquisa e também que me abraça, porque antes de tudo é um espaço que eu me sinto em casa quando estou nela, efetivamente. Normalmente o que é muito comum na região é de você tomar uma fuga de Juazeiro dos seus 40 graus, como está hoje, para a Chapada do Araripe, para aproveitar a floresta, e também é muito conhecida pelas fontes naturais de água, né? Então, desde sempre é como refúgio, né? Mais conhecido como nosso oásis. Então, de várias formas, ela vai movimentando a região, as pessoas e envolvendo. Sim, e é muito impactante a Chapada, porque tem muitas cidades no entorno dela. Sim. E em outros lugares, por exemplo, você pensar Rio de Janeiro, você tem a Floresta da Tijuca, que está no meio da cidade, que é muito raro, né, de ter uma floresta dentro do espaço urbano. Como aqui no Crato, daqui a pouco você sobe um pouquinho, você está dentro da floresta também. Então, como eu vim de São Paulo, e para você ir para um lugar muito arborizado, você tem que fazer uma viagem de 1 hora, né? Ou você tem os parques, mas os parques são uma natureza controlada, né? Não são uma natureza intacta ou pouco modificada. Eu acho que, para quem vive aqui no Cariri, já tem até um certo hábito, né, de ver a Chapada, né? Mas quando eu me mudei para cá,
e trabalhava em Juazeiro do Norte e voltava para casa no Crato, ver a Chapada, né, no horizonte é muito impactante. Né? É impactante como paisagem, mas é impactante também como extensão e também em relação à quantidade de acontecimentos no entorno da própria Chapada do Araripe, né? Porque a gente tem as comunidades, né, que são comunidades rurais, muitas das vezes, vários estudantes, para quem eu ministro aula na Universidade Regional do Cariri, que vêm dos sítios, né, que vêm dessas localidades para estudar e que demonstram, né, nas trocas que nós fazemos, né, na relação ainda docente-discente, e mesmo de amizade, quando isso ultrapassa o lugar da sala de aula, uma série de práticas, né, uma série de tradições que são realizadas dentro dos sítios, né, e que estão, como você falou, abraçadas, né, pela Chapada. Né? Então, tem esse aspecto de uma cultura muito própria aqui da região, que é o que a gente também poderia chamar de paisagem cultural, né, aqui. Então, tem uma paisagem que ela é a natural, que ela está no horizonte, e que ela seria gráfica, e que ela é um desenho também, né? E tem essa outra paisagem, né, que essa paisagem visual não dá conta, né, de falar sobre, porque você precisa adentrar a Chapada para conhecer essas várias expressões, né? Então, quando eu fiz esse processo de migração, para mim foi muito, assim, incrível conhecer, por exemplo, os mascarados de Potengi, conhecer a mestra Zulene, conhecer a mestra Edith e entender da produção dessas mestras e dos mestres, cujos museus e as casas estão no entorno da Chapada. Né? Então, acho que tem essa paisagem cultural que ela fala desses mestres e das mestras, das herveiras, dos herveiros, das mesinheiras, dos mesinheiros, das benzedeiras, dos benzedeiros, que tem homem que benze também, né? E que, assim, configura uma riqueza que ela é a riqueza natural da região, né? Que, inclusive, é um patrimônio aí em vista de se tornar patrimônio da humanidade, esperamos, né? Que é o empreendimento do Geoparque Araripe, vinculado à Universidade Regional do Cariri. Mas também tem essa outra riqueza, né? Tem esse outro patrimônio, que é um patrimônio humano, né? Que faz a cultura daqui, da região, e que transforma a região nesse celeiro cultural, né? Sim, sim. Eu acredito que quando a gente vai conhecendo... É impossível, na verdade, a maioria das pessoas que vêm por aqui retornam, né, para o Cariri cearense, e você vai se envolvendo cada vez mais e compreendendo, né, todos esses lugares, os mestres e as comunidades e como que funciona. Em um dos projetos que eu tive envolvida, né, lá no Caldas, a gente teve esse contato direto com benzedeiros que tiveram desde sempre, né, da construção da comunidade. E é muito bonito como se envolve, né? Todo mundo de forma muito coletiva, né? Infelizmente, em cidades maiores como Juazeiro, está se perdendo muito, né? E a gente vai vendo que, em alguns pontos específicos, a gente vai tendo contato com esses mestres e mestras, que é até algo que a gente conversa bastante, né? Sobre essa temporalidade, né? E como também tem se perdido, né? Para quem vai ficar, né? Todo esse conhecimento, para onde esse tipo de conhecimento ele vai de alguma forma ser repassado, né, para as novas gerações. Ainda tem bastante pessoas, mestres e mestras que estão nessa efervescência mesmo dentro das comunidades, mas eu acredito que ainda falta um pouco desse olhar, né, público mesmo, sobre a importância dessas pessoas, não só em eventos específicos, mas durante todo o ano, né? Exatamente, assim. É isso que você falou de passar o conhecimento, né? Acho que os mestres e as mestras acabam tendo que lutar contra uma série de seduções, né, do mundo contemporâneo, e que são interessantes, mas também são esvaziadas de identidade, né? Então, assim, um mestre e uma mestra têm que fazer meio que um convencimento de um jovem, de uma jovem, para que sejam continuadores, né, dessas tradições. Mas eu acho que, ainda assim, a gente tem a Jéssica Cariri, tem o Jean Alex, a própria Fatinha Gomes. A gente tem algumas pessoas aqui na região que poderíamos dizer que são os jovens e as jovens mestras, né? Que são pessoas que não se
intitulam mestres e mestras, mas que, quando nós observamos o movimento dessas pessoas na região, elas já são, né, as continuadoras e os continuadores. E, para além desses mestres e mestras que são de uma produção de cultura, do ponto de vista da música, da composição, da dança, etc., eu acho que também tem os mestres e as mestras que vão utilizar a Chapada não como, como inspiração e experiência e referência, mas vão utilizar a Chapada como fonte de matéria-prima, mesmo material, né? Então, por exemplo, quando a gente pega os mestres e as mestras das artes visuais daqui da região, né? Sim. Que vão buscar madeira na região, né? Uma madeira que é proveniente da floresta, ou o barro que é proveniente das várias fontes de água, né? Que a gente tem na região. E daí a gente vai para lugares como, por exemplo, o Centro Cultural Mestre Nosa, ou a Lira Nordestina, que são espaços de produção de arte, uma arte que a gente chama de tradicional, né, ou não hegemônica, mas que vão trabalhar com a matéria-prima que a gente encontra, né, mais facilmente aqui, né? Acho que algumas espécies de madeira nem tanto, né? Mas os mestres e as mestras de uma tradição da cerâmica, de uma tradição do barro. Não é à toa que tem muita olaria aqui, né? Sim, olaria que sem a pretensão de ser uma oficina de arte, né? Sem a pretensão de ser um ateliê, mas que tem uma produção também de arte que é colocada numa arte de repetição, né? Porque é para um comércio bem popular. No entanto, ainda assim, a gente tem um grupo aí que se distingue porque trabalha com essa matéria-prima fazendo algumas criações bem originais, né? Que nem as Irmãs Cândido, por exemplo, Sim. né? Se você quiser falar um pouquinho dos mestres da xilogravura aqui da região. Inclusive, agora eu sigo como pesquisadora das artes gráficas, né? E meu primeiro contato com a gravura foi com um dos mestres, né? Porque o Zé Lourenço, eu costumo dizer que ele é o coração da lira nordestina, né? É impossível falar de lira nordestina sem falar do Zé. E daí a lira estava nesse espaço sempre em diálogo com a Urca, né? Compõe também. E na primeira experiência que eu tive com a xilogravura, que é o processo em gravura mais utilizado aqui na região, né, mais possível, até pela praticidade de materialidade e processamento. Basicamente, se tiver um taco de madeira e um instrumento de corte, você faz uma xilo. Então, isso diz muito também dos processos e como eles vão se desenvolvendo em regiões específicas, né? Aqui a gente vê largamente a produção de xilo. Em algumas regiões a gente vai ver mais em calco ou em lito, que aqui já a gente não vê tanto, até pela questão que precisa de um ateliê específico, com químicos e enfim. O Zé, ele sempre teve nesse espaço muito aberto de compartilhar conhecimento, né? E daí ele aprendeu desde pequeno, de criancinha mesmo, de acompanhando o vô lá na lira e por acaso, né, acompanhar a habilidade dele, né, como gravador, e daí ele foi continuando, depois já estava fazendo um álbum gráfico, né. E toda vez que qualquer pessoa, estudante ou não, chega na lira, ele toma esse tempo, né, para apresentar como foi essa história gráfica da região, que ela é muito forte, na verdade, né, ela ainda segue essa produção. E agora, dos mestres e também diálogo com os estudantes, né? Eu tive como estudante da Universidade Regional do Cariri, tem outros estudantes também que estão em contato com a gravura, com a xilo e também com a lira nordestina. Então, existe esse fluxo, né, de produção de jovens artistas e também os que já estiveram desde sempre produzindo. Eu acho que a região tem muito disso, né? Dessa efervescência da produção de quem teve já há algumas décadas nessa produção e agora muito também influenciado pela universidade essa produção nova, né, de jovens artistas. Eu acho que é bem o papel da mestra e do mestre, né? De ter a paciência, a generosidade e a disposição para ir apresentando, né, para cada pessoa que chega um pouco da história, né, daquela técnica, daquele lugar, daquelas pessoas. Que eu acho que também a partir dessa oralidade, né, como um procedimento de educação,
você vai mostrando que esse caminho ele é um caminho longo, né? Que não é um caminho que começa agora, né? Você vai trazendo assim um fio da história da própria Lira, do próprio Centro Cultural Mestre Nosa e de vários outros e outras fazedoras de cultura aqui na região, né? Eu gosto muito de pensar, por exemplo, que a família das Irmãs Cândido é uma família continuadora também, né? Da cerâmica, ainda que tanto em relação à Lira, quanto em relação ao Centro Cultural Mestre Nosa, a produção em si, né, o objeto de arte que sai desses lugares, ele ainda seja subvalorizado em termos de preço, né? Porque na precificação, se você compra esse objeto dentro da Lira Nordestina, ou dentro do Centro Cultural Mestre Nosa, ele tem um valor que, quando ele viaja para outros territórios aqui no Brasil, ele triplica, quadruplica, quintuplica de valor. Então, eu acho que tem essa questão de uma valorização do artista aqui da região. E não é nem pensar o artista regional, mas o artista da região, porque esse artista da região é um artista que viaja pelo Brasil, às vezes pelo mundo, né? A gente pensar no mestre Expedito Celeiro. Há pouco tempo atrás, ele estava fazendo semana de moda na Europa, né? Então, o que isso significa? Que outras pessoas que fazem arte, que trabalham com cultura e que conhecem estética, já identificaram o valor dessas produções, né? Então, resta, assim, encontrar meios, né, de que, por exemplo, essas pessoas possam ser subsidiadas efetivamente, né, pelo poder público, a fim de manter os seus ateliês, de manter os seus espaços de exibição, para que elas não precisem vender por um valor tão baixo, né, para garantir uma subsistência, né? O sustento, porque essa venda num valor que é acessível, mas que não é esse valor acessível porque custa isso, mas sim porque se precisa vender, né, para se viver. Isso precisa ser um tipo de procedimento que diminua cada vez mais, né? Para que as obras atinjam o valor que elas têm em outras regiões. Que elas têm, por exemplo, quando elas chegam numa galeria na região sudeste, sabe? Então, a gente tem, como você falou, um conjunto de expressões muito importantes, mas que não pode ser valorizado sazonalmente, ou seja, quando é uma festa específica, né? Então, dentro do ciclo junino, a mestra Zulene Galdino é extremamente requisitada e valorizada, né? Eu gosto de falar dela porque ela é uma mestra da Lapinha, mas ela é uma mestra da festa junina, que é uma coisa muito fora do comum para várias pessoas no Sudeste, né? Porque existe mestre do jongo, mestra da ciranda, mas lá a festa junina atinge uma dimensão de um calendário obrigatório mais de escola. E daí as pessoas não têm uma dimensão do que é a festa junina como um acontecimento social, né? E um acontecimento que evoca a memória e que evoca, inclusive, fartura, né? Porque a festa junina é uma festa da abundância, né? Da celebração da colheita do milho. Tanto que é aqui que eu descobri a rainha do milho. e em outros lugares do Brasil, a festa junina virou um evento que atende esse calendário escolar e que é muito descaracterizada, né? Porque a pessoa, ela vai com roupa simples, ela remenda a roupa. E a festa junina aqui do Cariri, ela é o inverso. As pessoas vão com roupas extremamente luxuosas, porque é para mostrar abundância, né? Para mostrar riqueza. Então, eu gosto de pensar nela porque ela é extremamente requisitada no período da festa junina, mas ela deveria ser requisitada o ano todo, né? Porque, assim, quando a gente fala de processos de educação, não pode ter uma enorme demanda naquela data, naquele período, e durante o resto do ano as pessoas não terem acesso a esse mestre e essa mestra, né? Então, eu acho que falta esse investimento, apesar da mestra ser uma das mestras contempladas pelos museus orgânicos, né? Que é uma parceria do SESC, né? Governo do Estado, que são esses museus que você pode visitar, que geralmente são as casas dos mestres e das mestras. E eu acho que, sim, que tem esse grupo que você falou de jovens que buscam, né, nos mestres e nas mestras a referência, né, que acabam incorporando um pouco dessas técnicas, né, desse conhecimento nas suas próprias produções de hoje. E essa fonte, vamos chamar de fonte, né, pensando aqui, que aqui tem um monte de fonte de água, mas essa fonte de cultura, de saber, alimentando essa juventude, é também o que distingue a produção dessa juventude na cena de arte contemporânea, né? Sim, sim.
um conhecimento que, digamos, que as pessoas intitulam por simples, né? Ou que às vezes não toma valor, tipo como o conhecimento de ervas ou do chá, que também é muito passado pelas questões familiares. Um dos meus trabalhos fala sobre isso, né? Sobre as ervas medicinais, e tem outros artistas que fazem o mesmo, né? Como a Eliana Morim. Quando a gente senta e vai ver a valorização, né, desses conhecimentos que não têm esse valor científico da coisa, né, quando é estabelecida academicamente falando, a gente faz essa retomada, né, das coisas que a gente já teve de conhecimento ancestral, familiar, e agora trazendo para as pesquisas. Eu acho que é impossível não se falar sobre isso. Gera para mim, contato visual, até como incômodo quando eu não falo sobre isso, porque naturalmente faz parte da história familiar, né? E aí a gente hoje tem se perdido muito. Tipo, um dos trabalhos que eu fiz, que é um tríptico, que é o chá amargo que cura, eu faço um tríptico de ilustração em aquarela de algumas ervas de chás que a minha avó ensinou para minha mãe. Eu não tive contato com a minha avó, mas através dessas ervas eu pude conhecer um pouco dela, digamos. Ele acaba por, às vezes, não tomar um conhecimento, às vezes, dos jovens. Quando eu apresento esse trabalho, muitos nem sabem o que é essa erva, para que serve, mas está no pacotinho no supermercado. E daí já tem outro formato. Então, sempre costumo falar que conhecimento é poder, né? E todo tipo de conhecimento. Eu acho que é muito valoroso você compreender das mínimas instâncias e camadas, né? Que seja desse conhecimento ancestral e familiar a conhecimento científico. Eu acho que, na verdade, agrega, né? A gente vai mutuamente construindo outros tipos de conhecimento. Pensando essa produção que tem esse diálogo com a Chapada, tem alguns jovens artistas, né, que estão se dedicando como um espaço de pesquisa propriamente, como você tinha falado, como materialidade, e um espaço de pensar a produção, né? Eu tive lembrando do Matheus e também do Aurélio, que estão muito na Chapada fazendo alguns trabalhos, pensando performance, foto performance, e no território deles, né? Porque eles estão fazendo também, estão fazendo essa retomada, digamos, né? As suas histórias familiares, as histórias ancestrais das suas famílias. Eu acho que é um movimento que é ascendente, né? Tem uma produção já ganhando uma forma até consistente de pessoas que brotaram muito do Centro de Artes, né, da Universidade Regional do Cariri. Eu também sou cria do Regional do Cariri, tive como professora, e foi um espaço que, para além de todas as questões mesmo que precisam, estruturalmente falando, melhorar, né, que foi um amparo de conhecimento e de entender mundo, né, mundo para além até do que é as artes visuais, né? Mas nesse diálogo mesmo político e social, de compreender em várias instâncias. A produção que eu vejo aqui na região dos jovens artistas, eu vejo que elas não são centradas só em temas específicos, mas de uma instância bem plural, na verdade, né? Que para além de dialogar sobre o que é memória, sobre questões que diretamente impactam, né? Sobre o que é território aqui na região, elas estão dialogadas em temas globais, né? Falando tipo do Felipe Alves, né? Que fala do tráfico de fósseis. E recentemente tem feito essa pesquisa que também entra nesse diálogo com a Chapada, né? Porque os fósseis eles são retirados justamente do que é essa terra, né? Que a gente compõe também do território Cariri. Então, eu acredito que esse trânsito é muito efervescente e os espaços também se tornam muito importantes, né? Porque quando a gente está nessa efervescência como estudante universitário, a gente fica muito pensando no que é esse pós, né? Universidade. E o espaço que chega agora como Centro Cultural do Cariri tem uma importância muito grande, né? Que pode ser esse possível espaço, né, de trabalho como artista visual ou como educadora de arte, que de todas as maneiras tem essa importância, né, da formação da arte de várias instâncias. E para além da gente como profissional da arte, o público no geral está sendo educado.
num espaço como o Centro Cultural do Cariri, né? Muitas pessoas que não tiveram dentro de uma galeria de arte, agora está sendo possível, né? De forma gratuita, você chega lá, leva seus filhos e pôde conhecer mais de 700 fotógrafos dentro de uma sala, como a exposição que está acontecendo agora de Terra em Transe, né? Sim. Então, tem um impacto muito forte, né? De várias formas, um espaço cultural como o Centro Cultural, como o BNB tinha feito há muito tempo, o SESC, vários espaços que faz possível, né, fazer essa circularidade das artes visuais aqui da região. Sim. Mas, assim, o Centro Cultural, que é um espaço gigantesco, né? Que eu falo que imenso. não tem igual em vários lugares, assim. Eu tenho uma irmã que ela mora em Nova York. Aí ela viu a foto do Centro Cultural, ela falou assim, uau, que espaço enorme é esse, o que é isso? Né? E ela mora em Nova York, então, assim, num lugar Sim. que tem muitas instituições Megalope. grandes. Então, assim, ela ficou espantada, assim, com o tamanho do Centro Cultural. Porque ele é um investimento Sim. muito grande. Ele não tem dado nenhum tipo de brecha, né, nesse 1 ano de funcionamento, né, praticamente. Basicamente. No sentido de ter a programação disponível para a população todas as semanas, de ter shows de qualidade, oficinas, formações, etc. Aí é um mérito enorme do governo do estado. Contudo, o mesmo governo do estado também gere o Centro de Artes e a Universidade Regional do Cariri, né? Então, assim, precisa haver um diálogo interno, uma costura dentro do governo, de entender que uma instituição vai alimentar a outra. Assim. Né? Então, assim, as pessoas formadas, qualificadas dentro de uma tradição da museologia, da conservação, da programação, do trabalho de arte e educação, do trabalho com patrimônio, etc., são pessoas que passaram por cursos específicos. E um desses cursos é o de licenciatura em artes visuais, né? Que é o único aqui da nossa região, e que a quantidade de artistas formados e formadas que têm apresentado trabalhos de qualidade, acredito que já seja um bom indício, né, para que o próprio governo faça esse investimento, né, na própria universidade, sem considerar o investimento seletivo em cursos específicos, né, porque a mesma sociedade que precisa de um advogado, que é um campus incrível de direito, precisa do artista. E é engraçado, né, porque a sociedade como um todo, isso não é uma questão do Cariri, é uma questão do Brasil, né, não entende o artista como um profissional. Sim. Né? Como um trabalhador, né? Então, a gente teve aí essa primeira leva de artistas que a gente mencionou, né? José Lourenço, o Cícero Lourenço, as irmãs Cândido, um grande grupo que não acessou esse lugar da universidade, que tem o conhecimento sobre arte, as técnicas, os conceitos, as linguagens sistematizadas em disciplinas. Aprendeu a partir de um trabalho de um mestre que transfere isso para um discípulo, praticamente, né? Para alguém que vai aprendendo ali no convívio. Então, a gente tem essa primeira leva de artistas, né? Que a gente até conversou, que vendem o seu trabalho por um valor que é muito inferior ao que vale, muitas vezes, né? E tem essa segunda leva, que eu diria que são artistas formados pela universidade, né? O próprio Sérvio Esmeraldo, apesar de ser 2 ou 3 gerações anteriores, né? Mas ele é um artista formado pela universidade. E tem uma questão que é, o artista formado pela universidade não deveria ter que migrar para outro território, nem para ser reconhecido, nem para ter a sua formação. Sim. Né? Então, a gente precisa que seja feito o investimento da formação aqui. Né? Então, esse investimento ele é feito a partir de um fortalecimento, né? Que está acontecendo a partir de parcerias, mas que precisa acontecer a partir do governo. Quando o Festival Sérvio Esmeraldo chega, já acontecendo conosco, né? Há 3 anos, se eu não me engano, há 3 edições, e ele traz artistas de outras regiões promovendo o intercâmbio de conhecimento, né? Tanto desses artistas que vêm de fora, dessas pessoas que vêm, para conhecer e mergulhar aqui na região por um período, quanto da gente, né, que também pode trocar com essas pessoas por esse período, isso é excelente, né? Sim. É muito gostoso passar na Praça Cristo Rei, na Refesa, e ver o trabalho da Lúcia Koch ali, intacto. Sim.
Algo que talvez não acontecesse, por exemplo, num grande centro urbano. Talvez alguém já tivesse arrancado o trabalho. Então, ele estar lá até agora, para mim, significa que as pessoas entendem que ele é uma instalação, não como um nome de linguagem artística, né? É uma instalação, mas que ele é uma interferência na paisagem, né? E que é uma interferência que as pessoas aceitaram, né? É positiva, porque ele permanece lá. Então, a gente precisa dessas trocas, mas a gente precisa também de uma instrumentalização, né? Do lugar que vai fornecer profissionais qualificados para o Centro Cultural do Cariri, né? E ter o Centro de Artes com cursos de teatro e de artes visuais que completam agora 15 anos, né? Estão debutando os cursos, né? Portanto, amadurecendo, também é fundamental, né? Tanto por esse aspecto das pessoas não precisarem fazer uma migração, né? Para serem formadas nessa área, mas porque também a gente vai formando um grupo de ex-estudantes que vão voltando como professores e professoras, que é o seu caso, que já foi professora no Centro de Artes, e que conhecem melhor do que eu, que demorei 8 anos para me ambientar, a realidade, né, das pessoas que entram no curso. E acho que tem um trabalho que precisa ser feito, e que isso só vai ser feito quando a gente realmente estiver aparelhado, aparelhada, porque a gente luta por questões muito básicas como docentes, como, por exemplo, alguns equipamentos como... Um ateliê, uma prensa. Um ateliê, uma prensa, né? Que é fazer com que as pessoas que vão agora na exposição Terra em Transe, né? Na exposição fala, né? Como é o nome da exposição do Efraim Almeida, você lembra? Encarnado, né? Com a curadoria do Bituca Sundé. As pessoas que vão nessas exposições, delas saberem, né? Que pessoas que produzem aquela arte também se formam aqui. Sim. Né? Saberem o que é o curso de artes visuais, né? Porque as pessoas sabem o que é o curso de direito, né? Então, tem um trabalho de formação de público e tem um trabalho de formação de base, né? No sentido das pessoas entenderem que o artista, ele pode surgir mais organicamente, né? Mas também pode surgir a partir de uma série de sistematizações, né? Para facilitar essa transmissão ou essa troca, né? De conhecimento, né? Então, o Centro Cultural do Cariri, ela é uma instituição que precisava, né? Porque a gente precisava, inclusive, de um ponto de encontro, né? Para todas essas pessoas que são artistas aqui. E para as pessoas que vêm de fora, já que ele é um espaço que tem residência artística. Mas a gente precisa também desse investimento, né? Porque para que ele subsista, a gente não pode importar a mão de obra, ficar importando mão de obra. A gente precisa que esse curso seja fortalecido, como tem sido fortalecido com algumas parcerias, como a do festival, mas que também ele seja aparelhado, né? Devidamente aparelhado. Até porque tem muita gente competente, né? Muita gente competente na região, em vários setores, né? De profissionais falando. Em artes visuais, a gente sabe que tem inúmeros profissionais, né? Eu posso estar como artista visual, como educadora, como produtora na arte, enfim. E aí, é interessante quando vem um espaço de uma dimensão dessa, que a gente está entendendo os espaços que a gente pode estar trabalhar efetivamente, que a gente tinha visto em teoria dentro do curso. Então, isso é muito bom, sabe? É animador nesse sentido que você pode estar, como a gente, né, construindo esse pensamento, né, sobre o que é arte para um novo público que está se formando, né? A gente costuma receber várias crianças, escola no espaço, né? E daí a gente vai vendo como as pessoas estão cada vez mais entendendo como o espaço deles mesmo, porque é da comunidade, é muito gostoso ver a própria comunidade inserida no espaço e como está acontecendo a onda de retornar, né? De levar a família e de entender que eu posso também ser artista em algum momento e estar aqui também, né? Sabe o que eu acho que vai impactar muito a formação de público no Centro Cultural? Quando artistas formados aqui estiverem lá expondo também. Né? Então, a gente tem, por exemplo, que eu adoro todos eles, isso é um problema. Então, assim, Paulo Bruno, Sim. que é um artista da história em quadrinhos, assim, que está na mídia ninja, que está em um monte de perfil super importante, pensando processos de arte e educação, processos de memória e tradição, processos cotidianos de relação familiar,
a partir do Cariri, com a paisagem, com a linguagem, com os hábitos do Cariri na história em quadrinhos, né? A gente tem, por exemplo, a Solpicho, que pensa uma linguagem urbana, pensa uma linguagem do picho, as relações também que se dão na rua, né? Das vizinhanças, né? As memórias que ela conecta com a própria família, a partir do desenho digital, mas também a partir de algumas estratégias do picho, né? Então, bem, a gente tem inúmeras artistas que a gente pode citar. Pensar o Charles Lessa, né? Que desenvolve tipos de personagens muito específicos, né? Que, assim, que é um imaginário só dele, né? Não dá para você conectar o desenho, né? A estética que o Charles Lessa desenvolveu com nenhuma outra pessoa. E daí ele vai fazer uma produção que ela fala de um universo muito pessoal, das referências dele de filme, de anime. E cotidianos, né? De cotidiano. Do barzinho ali da esquina da Praça Cristo Rei. Exatamente. Que a gente tem esse contato, né? Exatamente. De um universo LGBTQIA+, que é muito forte aqui no Cariri, apesar das pessoas virem muito para cá com a mitologia do cabra macho, né? Mas tem uma comunidade muito forte, e quando eu falo que é muito forte, é bem mais forte, por exemplo, que várias capitais, né? E é bem visível isso para quem vem de outros territórios. A comunidade LGBT extremamente fortalecida, porque é unida e que aparece também na produção do Charles Lessa, né? A gente pensar em coletivos de artistas que são coletivos independentes, como, por exemplo, a Quebrada Cultural, que é um espaço de cultura independente, né? Que tem vários egressos, né, do Centro de Artes, está encabeçado pelo Vander Alisson Landim, e como é o nome do Lucas? Galdino. E pelo Lucas Galdino. Tem outras pessoas ali também nos bastidores, mas que eu vejo muito, né, nessa frente de se inscrever em projeto e tudo mais, são eles. Você, junto com a Maria Carolina, que estão focadas também, assim, numa dupla de gravura, né, pensando a estilogravura como uma possibilidade dentro da contemporaneidade, numa estética e numa conceituação que fala sobre o feminino, um feminino transgressor, né? Não um feminino doce, né? Um feminino de combate, né? Então, tem inúmeros artistas com uma produção que, ainda que às vezes não fale diretamente da Chapada, ela é possível porque a gente está nessa região, né? E o que poderia parecer um isolamento, na verdade, possibilita que essas estéticas se desenvolvam sem tanta interferência, né? Desse olhar do outro, né? Desse olhar do galerista, por exemplo, né? Desse olhar do crítico, da crítica, né? Que pode parecer que, não tem interlocução. Ela existe, na verdade, mas é que ela existe de uma maneira muito fluida, muito forte entre as pessoas aqui, entre a gente, né? E quando isso sai para um outro lugar, sai demonstrando, assim, uma originalidade que é fruto, né, desses diálogos que acontecem aqui, né? Então, aqui tem uma cena enorme de história em quadrinhos, que agora deu uma retraída, né? Porque o grupo era conduzido pelo Akira Sanoki, né, que foi embora, para pensar outras possibilidades de trabalho, mas tem uma cena muito forte de quadrinhos, de cultura geek também, né, que eu acho que é bom falar sobre isso, porque tem um grupo no Centro de Artes hoje de estudantes que vão logo mais estar aí como artistas, que são da cultura geek, né? O próprio Paulo Bruno, o próprio Luciano Landim também? Luciano Landim. Luciano Landim. Você também é quadrinista. O João Eudes, né, que trabalha com paleoarte, né? E hoje mesmo eu fiz a defesa dele sobre pensar a paleoarte como uma especificidade nossa aqui na região. Então, eu acho, assim, que tem uma produção que ela é muito diversa. Isso que eu acho que é melhor, né? Porque você encontra vídeo, você encontra fotografia, pessoas que desenvolvem uma estética própria, uma mitologia própria de personagens, né? Bem aos moldes de grandes desenhistas e grandes pintores que estão ligados à street art, né? Que é o caso do Charles, que a gente vê aí uma continuidade de trabalhos de duplas como Gêmeos, né? Que desenvolveram uma estética muito peculiar, né? E que todo mundo olha e sabe que é um trabalho dos Gêmeos, assim como a gente olha e sabe que é um trabalho do Charles Lessa, né? Sim. Então, acho que
precisa, em algum momento, e eu espero que esse momento seja breve, ter essa exposição dos artistas daqui, né? Porque ainda que a gente tenha agora esse movimento importantíssimo de formação de público das pessoas que vão ao Centro Cultural do Cariri, a gente já tem também um corpo muito forte de artistas visuais, com uma poética madura, que pode ter uma exposição também lá no Centro Cultural do Cariri sobre esses artistas, inclusive individuais, né? Então, aguardar, né, para ver o desenvolvimento do Centro Cultural do Cariri e para entender também como uma instituição que olhe mesmo, né, para tudo isso que a gente falou hoje, que a gente está falando hoje, que compõe essa paisagem cultural e que compõe essa diferença como valor positivo, né, dentro do campo da cultura e da arte. Pensando também que todo o território do Ceará, né, agora tem se discutindo bastante também, é território indígena, e está nesse momento muito forte de retomada de vários artistas, jovens artistas que estão tomando esse tom. É muito importante toda a dimensão que tem tomado, né? Toda essa volta de entender o chão que eu piso, né? E como eu posso estar falando dele e também produzindo, né, sobre ele. Sempre com esse olhar de respeito, né? Trazendo como conhecimento, mas primeiro como respeito, né? Sim, e tem um movimento contrário, né? Porque, assim, durante muito tempo, na própria história da arte, né? Ela vai acompanhando o desenvolvimento das sociedades, né? Então, você tem os projetos de urbanização, né, e de civilização que vão excluindo os ambientes naturais, né? Então, o lugar civilizado é o lugar onde não tem planta, né? Onde não tem terra, onde o chão é chão de cerâmica, né? Quando eu era criança, tinha uma expressão pejorativa que era pé de barro. Né? Você já viu? Tem essa expressão aqui no Cariri? Não lembro de pé de barro. Tem que lembrar que eu venho da cidade de São Paulo, né? Então, o que era essa expressão pé de barro? Ela se referia às pessoas que moravam longe do centro da cidade, das áreas menos urbanizadas e que muito provavelmente tinham ruas de terra ainda. Então, essa pessoa tinha bairros recém-criados, né? Recém-ocupados. Então, essas pessoas tinham que passar por essas ruas de terra, né? Vermelha. E os sapatos, os tênis, as roupas chegavam com um pouco, né? Desse barro, dessa terra no espaço urbano. E isso era um motivo de vergonha para as pessoas, né? Porque significava que elas moravam num lugar ainda não urbanizado, então que não tinha uma estrutura de cidade de pedra, né? Então, eu acho que quando o Matheus é Barbosa, né? Isso. O Matheus Barbosa e o Francisco Aurélio, a Eliana Amorim, a própria Maria Macedo, para a procissão nos corpos que não morreram, para corpos que não morreram, Isso. né? Quando eles acionam o próprio entorno, que é um entorno rural, né? Para fazer um entorno natural, assim, pouco modificado, para fazer os seus trabalhos, também tem uma retomada, assim, desses ambientes como um lugar de pertencimento, de nascimento, de crescimento. Sim. Um lugar que evoca a memória, que evoca aprendizado, que está muito conectado a uma ancestralidade também, né? Sim. Então, no Brasil, infelizmente, assim, populações pretas e populações indígenas que são marginalizadas tiveram os seus atributos já utilizados, né, de forma difamatória, né? A gente tem uma expressão no Brasil que é coisa de índio como algo negativo, Sim. né? Então, é muito importante que a gente entenda agora o coisa de indígena ou coisa de índio, que é povos autóctones que preferem ser chamados de índios também, né? De uma maneira positiva, né? Então, assim, o que eu tenho em mim, o que eu carrego em mim, que é proveniente dessa ancestralidade que é indígena, que é dona desse território e que foi silenciada e que tentaram dizimar, mas que está dentro do chá, né? De uma comida específica que a sua família faz, né? De um jeito de cuidar da criança, né? De benzer a criança, Sim. né? Então, que é aquela... Como é o nome daquele evento maravilhoso que tem lá em Exu? Ai, das mesinheiras, né? Depois a gente tenta lembrar, que é o Encontro de Saberes da Encontro Chapada. de Saberes da Caatinga. Encontro de Saberes da Caatinga, isso mesmo. Que é um evento que vai, assim, identificar que desde da senhora que é agricultora e que também é benzedeira, até uma médica que está atendendo na rede pública aqui na região, tem saberes
que essas pessoas aprenderam a partir dessa ancestralidade e que elas usam, né, no trabalho delas. Assim, eu lembro de uma amiga falando, uma amiga de São Paulo, que ela veio de São Paulo fingindo que vinha me visitar, né? Mas ela cuida, né, de terapias holísticas também, ela trabalha com isso, mas ela ficou o tempo todo na Chapada, né? Então ela acordava cedo. Não, é que eu tenho um compromisso, e ela ia para o encontro, né, de saberes da Caatinga, e passava o dia lá, e ela me contou de uma série de depoimentos onde a médica aprendeu a virar o bebê na barriga, né, o bebê que não está na posição para nascer, a partir do que ela aprendeu com as mulheres parteiras, né? Então, assim, tem uma potência grande que eu acho super importante, que desde uma médica até artistas contemporâneos, né, resgatem, né, como uma biblioteca que está aí, né? Os mestres, as mestras, as avós, os avós, as vizinhas, né? Então, tem toda uma biblioteca que que a gente pode articular e acionar pela oralidade. Você só vai saber se você for conversar com essas pessoas. Elas não vão escrever um artigo, né? Elas não vão gravar um podcast, né? Então, você tem que ir até lá. Isso também eu acho que é importante, porque é um movimento contrário, né? Assim, inclusive, é o mesmo princípio dos museus orgânicos. Você não fica deslocando o mestre e a mestra para longe, né? Que são pessoas idosas. Você tem que ir até eles, porque o museu é a casa deles. Isso. Então, te força a conhecer a comunidade, inclusive, onde essas pessoas estão inseridas, né? Então, acho que esse movimento é super importante, assim, que está dentro dos trabalhos das pessoas aqui na nossa região, e que a gente vai entendendo que isso é uma identidade, né? Isso não é o que o sistema da arte contemporânea, durante muito tempo, nem sistema da arte contemporânea, é o sistema da arte como um todo, né? Pensando a partir da arte moderna, né? O que não está no Sudeste, ou mesmo que não está na capital, porque o que está no interior de São Paulo também é chamado de regionalismo, né? Então, da gente entendendo que o próprio Sudeste é um regionalismo, e compreendendo que a característica que está sendo ressaltada naquela obra, naquele conjunto de trabalhos, ao se utilizar o termo regionalismo, na verdade, é um índice de identidade, né? Daquele povo, daquela cultura, daquela população, né? Então, acho que aqui isso, quando você vem com um olhar que está muito colonizado, né, pelo que disseram para a gente que é cultura, rapidamente você percebe esses índices da identidade daqui, né? Às vezes as pessoas que estão aqui não percebem tão fácil, porque elas estão muito habituadas, né? Então, você precisa se deslocar para outros lugares e voltar para cá para você entender, sim, isso daqui é muito valioso, né? Apesar de eu ter uma familiaridade com isso, isso é muito autêntico e isso é daqui do meu território. Eu não vou achar isso se eu for, por exemplo, para Chapada da Diamantina, dos Veadeiros, porque é daqui, é da Chapada do Araripe, né? Sim. Então, acho que isso é muito, muito bonito e muito potente, né? Que é a conexão com a ancestralidade e com isso que a gente chama de epistemologia, que é um saber construído aqui, né? Não dá para você aprender de outro lugar. É por isso que, como você falou, as pessoas, elas visitam aqui, elas mapeiam isso que elas entendem como muito original, que não é possível você aprender uma única vez, que você vem aqui passar 10 dias, e elas vão embora, e elas retornam, porque elas entendem que elas precisam de mais tempo para conhecer tudo isso, porque também tudo isso é acessado numa dimensão do dia a dia, muitas vezes, né? Se não é uma época de Mostra Sesc, de Festival Cérebro Esmeraldo, né? De Festival das Máscaras, né? Que está tendo também, Festival Internacional das Máscaras, né? Se não é um evento da ONG Beatos, né? Então, se não é uma festividade que está dentro do calendário, para a pessoa apreender de uma maneira autêntica, ela tem que voltar no outro período e passar dias tendo um cotidiano aqui, né? Por isso que muitos artistas visuais voltam, muitas pessoas que trabalham com música, né? Pessoas do teatro, né? Vão e voltam porque entendem que a pesquisa que elas às vezes tentaram fazer precisa do tempo do cotidiano, né? Do tempo dos dias, do convívio, de você revistar uma mestra, ela não vai falar o que você quer ouvir em 2 horas. Sim, sim. Né? Então, você vai ter que voltar, aí um dia você vai tomar café, aí você é benzida.
Aí, no outro dia, não, eu tô ocupada, eu tô fazendo isso daqui com minhas galinhas. Aí você volta também no outro dia. Então, você vai pegando nesses contatos. É outro tempo, é outra forma de conhecimento e de ver a vida, né? Como o Krenak fala muito, né? É outra forma, né, de pensar o mundo e a vida. Quando eu tive nesse processo de construir um mural, né, na comunidade lá do Caldas, com a Ana Cláudia, que é professora da URC, que esteve à frente, junto com a Manuel e João Eudes, a gente ficou num processo de 6 meses. E primeiro foi tentando conquistar e dialogar com a comunidade, né? Que a gente nunca tinha visto, né? Porque para muitos, na verdade, Caldas é o balneário, que é uma delícia, maravilhoso, mas que tem uma comunidade ali, né, no entorno. E lá tem várias pessoas que têm várias práticas, então era esse contato mesmo diário de ir retornando e entendendo várias histórias que muitos nem compartilhavam assim normalmente de forma aberta, né? E daí realmente com o café e a prosa na calçada saem muitas coisas. Isso porque vocês são daqui, né? Então você imagina, o pesquisador que vem de um outro lugar mais distante. Não vão mesmo conseguir, tipo, em um mês, em uma semana, captar o que precisa, porque não é uma coisa objetiva, né? Não. É um procedimento de vivência mesmo, de convivência. Exato. É outra forma mesmo, né, de pensar e analisar como as coisas funcionam e como elas são construídas, né? Muito como o Krenak fala, né? Esse projeto de Mundo Branco, ele deu muito errado. Então, tem muitas coisas que estão retornando, né? Tipo, um exemplo, né, tipo, como a bioconstrução, né, que tem se falado muito hoje, são vários processos ancestrais que estão retomando, né, e agora estão pensando que funciona, né, mas que sempre foi feito e agora está retornando. Então, como isso e várias outras práticas, né, agora tem se discutido, porque como a gente bem percebe na pele, né, o mundo não está funcionando em várias camadas. Então, muito tem se perdido justamente por não ter sido visto com importância, né, vários tipos de conhecimentos ancestrais. E daí agora se discute, vamos fazer uma parede de barro, né? Porque tem uma proteção térmica, né? Que eu não vou ser contagiado por esse calor de 40 graus. Então, várias instâncias de conhecimento, eles retomam, né? Eventos como esse do Saberes da Caatinga é de importância imensa, né? Porque daí vai colocar no centro justamente esse tipo de conhecimento e os outros vão entrar em diálogo e vai, de alguma forma, né? Aprender, né? Com aquela pessoa. Então, é um espaço de importância que eu acredito que, na verdade, tem que crescer, né? Eu acho que tem que ir nesse sentido de realmente crescer. E aparecer, eu acredito que de várias formas, né? Desde a minha produção enquanto artista visual, desde pesquisadores da área, né? De N áreas, eu acredito que alguns têm esse interesse e têm crescido nesse sentido. Não, eu acho que isso vai crescer, porque a gente tem... Quando as pessoas se voltam aqui para Chapada e para outras localidades que não são centros urbanos, né, que não são megalópolis, que não são cheias de concreto, que tem um tempo de uma pressa, né, que é uma pressa do relógio, que é do tempo de produção, né, do capitalismo, eu acho que se voltar para esses outros territórios também é uma busca por uma cura do modo de viver. Sim. Né, que você falou, né? Então, de você conseguir viver num tempo espaçado, de você conseguir viver numa localidade onde você enxerga um horizonte que ele não é um monte de edifícios, né? Assim, por isso que eu fiquei impactada com a Chapada. A primeira vez que eu voltei do Juazeiro, toda vez eu voltava, eu ficava, nossa, que paisagem linda, porque o pôr do sol, cada dia é um pôr do sol também, né? Sim. Então, é um privilégio você ver isso, né? É um privilégio você acordar com um passarinho, sabe? Você dormir com o silêncio, você conseguir ver um céu estrelado. Então, a gente vê muito justamente essa Chapada como espaço do privilégio, né? Porque é meu espaço de fuga, como eu tinha falado antes, né? Tem alguns amigos que moram por lá e realmente quando eu tô lá eu sinto que eu tô no outro tempo. Eu não tô no tempo de tipo Juazeiro, sabe? Sim. É incrível, porque realmente eu sinto como funcionasse de outra forma. E aí eu me envolvo de outra forma com tudo que eu estou fazendo. É como se mudasse a maneira realmente de agir sobre as coisas. Eu acho que vem de forma muito natural isso, o contexto, né, que você está sendo envolvido. Então, a Chapada tem muito disso. Eu não consigo
realmente eu não consigo pensar que, principalmente o Triângulo Cladibá, né? Porque Cariri Cearense é imenso, mais de 28 municípios, mas Triângulo Cladibá sem a Chapada do Araripe, eu acho que é impossível, realmente. Assim, eu sinto como essa entidade de força, né? Que abraça e que alimenta mesmo. De várias formas esse alimento vai chegando, né, pra gente. Quando eu tô dentro da floresta, né? Tem esse ritual, né, de pedir licença mesmo e de alguma forma estar em diálogo com ela em várias instâncias. Atualmente eu estou pensando como materialidades a própria terra, né, a própria terra da Chapada como material para produção em artes visuais, que muito brotou da Universidade Regional do Cariri junto com a Ana e o grupo de pesquisa, e agora eu sigo também para outros processos, né? E aí a gente vai vendo como a própria terra, né, ela pode ganhar várias dimensões, né, de conceito mesmo, para além da materialidade, né? A cor da terra, né? Tem a terra muito vermelha também, na Chapada, como em outras regiões, né? Como tipo na cidade da Maria, Quitaiús tem uma terra muito vermelha, e essas várias tonalidades, como ela pode vir, né, junto com o trabalho, falando sobre várias questões. Eu falo muito também da memória, a terra traz para mim, esse sentimento de memória, da história familiar. Eu também fui impactada por esse apagamento familiar, não pude conhecer nenhum dos meus avós maternos, paternos, e estou nesse resgate, nessa retomada de entender a história familiar. E a floresta vem até para ativar essas memórias também, né, de como se construiu isso. Eu vejo que acontece para mim, para vários artistas jovens que vêm produzindo e pensando, né, a Chapada como esse espaço, né, espaço de pensar a vida, né, e para além da vida, a arte também. Sim. E voltando lá para essa ideia da terra como uma materialidade, né, para se criar imagem, né, para se pintar, eu acho que tem aí um grupo de pessoas que está muito focado, assim, de observar essa matéria-prima que está ali na Chapada para transformar em arte, seja a planta que a pessoa vai pegar e transformar em vassoura, que é o caso da Eliana Amorim. Exato. Mas uma vassoura que ela pode ser para limpar, mas ela pode ter um outro ritual, que é a própria construção da vassoura, ou no seu caso, no caso da professora Ana Cláudia Assunção, de construir a tinta, né, que vai ser utilizada para fazer uma pintura a partir dessas várias terras, né? Sim, sim. Então, assim, tem esse aspecto da Chapada, que ela é um depositório, assim, de matéria-prima, de saberes. Ela própria, né, se a gente for pensar nas populações cariris, como uma entidade mesmo, Sim, né? sim. Assim, porque Sinto dessa forma. a gente pensa nos japoneses que vão olhar o Monte Fuji, que é um vulcão, como uma entidade, que eles chamam de grande irmão, né? E a gente acha lindo. Nossa, que bonita a cultura japonesa. Eles veem o Monte Fuji e acham que o Monte Fuji tratam como se fosse um ser, né? Então, para populações que são populações autóctones, algumas montanhas, né, as chapadas, alguns conjuntos de árvores, os animais também têm esse papel, Rios, né? Rios, né? Porque para essas populações não são territórios para serem explorados, né? Que fornecem recurso natural para nos servir, mas que estão ali para que nós possamos nos integrar a eles, né? Exato. Assim, numa comunhão, assim, numa colaboração, num entendimento muito simples, mas que nós vemos como nossa sociedade ocidental, né? Pessoas ocidentalizadas a partir da cultura do homem europeu, do homem branco, mas que nós vemos como até algo infantil. Você chamar uma onça de irmã, chamar um macaco de irmão, ter uma história de origem, né, que se vincule a esses animais. Mas a gente não acha estranho alguém que reza para um gesso, sabe? Que é um santo, Sim. né? Então, é interessante a gente ver, né, essa sobreposição e hierarquização de culturas também, né? Assim, por que a montanha ou a chapada não pode ser respeitada, mas a pessoa respeita uma escultura de gesso ou de madeira feita por um ser humano representando uma santa ou um santo que ninguém nunca viu de fato, mas a montanha e a chapada tá ali de fato, né? Então, acho que tem um aspecto para a gente pensar que está no último livro do Ailton Krenak, né? Que é o Futuro Ancestral, que é a gente pensar os rios,
né? E pensar como é que a gente cuida desses rios e das fontes de água, que a gente pode estender para o pensar a montanha, para o pensar a chapada, né? E como é que a gente cuida, né, dessa entidade, né, que é a chapada, e que ali está o nosso futuro, né? Sim. Porque ali está a fonte de água, ali está uma série de matérias-primas ainda não conhecidas, Sim. né? Não vou utilizar o termo explorado, porque a gente tem justamente que aprender a não usar a exploração como uma forma de se apropriar do recurso natural, né? Sim, Talvez investigada, né? A Chapada é esse espaço fértil, né, desde sempre, né? Desde os nossos ancestrais, os povos indígenas, era uma rota aqui, né, necessária por conta justamente das fontes de água. E até hoje tem sido, né? Então, é espaço de sobrevivência e alimento também, assim, diretamente falando. Muitas comunidades se torna essencial, né? Desde catadores de piqui, né? Que, como subsistência, faz nesse período, né? A coleta nos piquizeiros. Até as próprias fontes de água que realmente alimentam, né? A vida, né? Ela realmente tem esses lençóis externos e internos que está alimentando toda a região, né? A gente só não está vendo diretamente, mas ela está de forma direta impactando a nossa vida. Então, ela é essa mãe que alimenta, né? E mesmo que a gente não tenha ciência disso, ela está ali todo dia. E então, eu acredito que a Chapada, né? Ela tem esse espaço de cuidado da gente em várias instâncias, né? Então, ela vai trazer esse conhecimento desde a planta que eu posso usar para curar um ferimento, mas eu também posso pensar sobre a minha origem familiar e as minhas memórias ancestrais. Então, acho que sempre tem que ter esse cuidado, né? De várias instâncias a partir dela. Sim, acho que é isso, né? Salve a Chapada, assim. A Chapada é o futuro ancestral aqui do Cariri. É isso.